Os anjos mais poderosos de Deus, descubra quem são e o que fazem. Seja pela sua força sobrenatural ou pelas mensagens que eles sempre carregam, os anjos são, sem sombra de dúvidas, os seres celestiais que mais despertam a curiosidade e o interesse das pessoas, inclusive aquelas que nem são cristãs. E a verdade é que pouco se sabe sobre os anjos, porque a Bíblia não nos traz muitas informações sobre eles. Mas, apesar disso, uma coisa é fato: os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no campo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra nossas vidas a fim de destruir nossa alma, nos afastar da presença do Senhor e evitar que recebamos a salvação em Cristo. Mas, apesar disso, uma coisa é fato: os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no campo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra nossas vidas a fim de destruir nossa alma, nos afastar da presença do Senhor e evitar que recebamos a salvação em Cristo. Mas, apesar disso, uma coisa é fato: os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no campo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra nossas vidas a fim de destruir nossa alma, nos afastar da presença do Senhor e evitar que recebamos a salvação em Cristo. Primeiro anjo, Miguel. Começamos com o arcanjo Miguel, que é um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. Este arcanjo pertence a uma ordem superior entre os anjos, já além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que, por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Em Judas 1:9. Já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta, porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Veja o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel 10:14. Todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos. Porém,
diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. E, para comprovar isso, eu vou te mostrar fatos que não deixam dúvidas sobre isso. 1. Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. João 1. Quando Miguel lutou com o diabo, ele não disse ao inimigo: eu te repreendo, mas sim: o Senhor te repreenda. 2. Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus 1:4-6 está escrito que Jesus está muito acima dos anjos, e que os anjos o adoram. E isso confirma que ele é o próprio Deus. Segundo anjo, Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Não temos muita informação sobre o anjo Gabriel, porque o mais importante é sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre os tempos do fim. Os animais representavam reinos e seus futuros, Daniel 8:16. Mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados de seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão, Daniel 9:21-23. Em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda do Messias, ou seja, Jesus. E, muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista. Esse filho iria preparar o povo para receber o Salvador. 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria, Lucas 1:26-28. Ele saudou Maria e lhe disse para não ter medo. Ela iria ficar grávida e dar à luz ao Filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer se ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. Todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. 2. Ele recebe mensagens diretamente do Senhor para entregar às pessoas. 3. Ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas, sempre com a ordem de Deus. Conclusão: Miguel e Gabriel são, com certeza, 2 dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia, pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Por exemplo, quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou por ele.